Eu tive problemas técnicos, além de não falar inglês. Uma grande falha da minha formação. Como é que vocês estão, gente? Tá com essa bodega aqui na tela, tá? É foda, é difícil fazer isso aqui não ficar horrível. Porque o aplicativo do chat não só resolveu atualizar do dia pra noite, como ele resolveu descontinuar o antigo do dia pra noite. Vai virar, cara. Então eu não consigo usar, eu não consigo configurar isso aqui de repente, né? Eu vou ter que fazer isso depois. Então vai ter que ficar assim. Mas é pra galera que tá assistindo depois ter acesso. Então é isso. E hoje a gente tá aqui de volta com um quadro, depois de alguns meses sem, que é o SAC, Serviço de Atendimento ao Comunista. E a gente vai fazer justamente isso, responder perguntas e responder respostas, certo? O delay tá menor porque não tá em 4K, então a galera consegue ver aí na tela, né? Não tá com zero delay, nossa senhora, 300 conto. Não tá com zero delay, mas tá com um delay bem menor. E hoje a gente responde principalmente perguntas feitas pelo Pix, porque é melhor pra mim, né? O Superchat é meio ruinzinho, então priorizem o Pix, por favor. Tá aí fichado no chat. E vocês vão ter que lidar com esse chat feio aqui. Porque é isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Só um teste aqui. Até consigo. Olha só. Assim ficou melhor. Eu não vou usar isso aqui por muito tempo, então deixa assim. Bom, eu espero que vocês estejam bem. A gente vai trocar essa ideia aqui. E é isso. Vamos ver aqui o Pix começar. Deixa eu descer aqui. Primeira pergunta que tem no Pix é da Carol. É possível ser cristã e marxista? Acredito no Jesus real e não na Bíblia. Assim, eu nunca vi nenhum marxista dizendo que é impossível ser cristão e marxista. O que o Marx aponta é que a tendência de uma sociedade emancipada é que a religião se torne marginal. E de que a religião como instituição acabe se tornando obsoleta. A crença pessoal de cada um é muito difícil de prever se isso tende a se tornar marginal também. As experiências socialistas demonstraram que sim, um pouco, né? Mas foram experiências do século XX. Vai saber quais serão as experiências do século XXI. Por exemplo, Cuba tem quase 70% da população cristã. Cuba tem uma formação religiosa, né, e sociocultural muito mais próxima do Brasil do que a Rússia, por exemplo, do que a China. Então isso, a gente pode até especular a partir disso. Agora, uma coisa que o Marx fala abertamente, assim, é que a religião não vai ser abolida por decreto. Isso é uma coisa importante da gente lembrar. Porque o marxismo não defende abolir nada por decreto. O marxismo defende superar os processos históricos através das mudanças materiais. Então, tampouco a gente defende abolir a religião por decreto, quanto abolir o Estado por decreto. Porque abolir por decreto, tanto faz, né? A questão é mudar a realidade material. E as pessoas não vão deixar de ser religiosas do dia pra noite. Agora, o que as experiências socialistas também demonstraram, para além de um caminho em direção a mais... a religião se tornar uma coisa mais da dimensão pessoal mesmo, é imediatamente a religião parar de ter ingerência no Estado, que é imperioso pra qualquer... Na verdade, deveria ser imperioso pra qualquer país, né? Mesmo os países liberais, mas a gente sabe que não é assim na prática. A gente sabe a influência que o cristianismo tem na política pública dos Estados Unidos, por exemplo. No que diz respeito a direitos reprodutivos, vocês sabem muito bem disso, né? Aqui no Brasil não é diferente, inclusive a gente vê uma ascensão disso. É uma tendência, mas não objetiva, é uma boa observação. É mais uma análise, né? Porque isso parte da análise da religião do Marx, que parte muito da crítica da religião do Feuerbach. O Marx julgava que a crítica da religião já estava encerrada, que o começo da crítica partiu da crítica da religião e que na Alemanha a crítica da religião já estava encerrada com o Feuerbach. Que o Feuerbach, o Marx acreditava nisso, né? Que o Feuerbach tinha terminado de fazer a crítica da religião no livro A Essência do Cristianismo, que foi extremamente importante para a formação do Marx, né? A formação filosófica do Marx. O Marx se inspira muito no método do Feuerbach e depois ele adiciona uma dimensão histórica para o materialismo do Feuerbach, né? Não existe nem haverá mundo sem religião. Nem eu, nem você, nem o Marx, nem ninguém pode dizer o que o mundo vai ser no futuro com precisão. Então repare que eu não disse isso. Eu falei de tendências, eu não falei de certezas. Como superar um pessimismo filha da puta sobre o mundo? Se organizando. É a única maneira, porque aí você se junta com seus pares e percebe que o que você acredita que deve ser feito pelo mundo não é uma coisa que só existe em você. Você, pra citar o Emicida, né? Você não é o único representante do seu sonho na face da Terra. E sonho, diga-se, né? Socialismo. A segunda pergunta... Ambatucan. Uma aliança entre o KPD e o SPD podia ter evitado a ascensão do nazismo? Olha, pra quem não sabe do que ele tá falando, né? Partido Comunista da Alemanha e Partido Social Democrata da Alemanha. Eu sou muito resistente, assim como a maior parte dos historiadores de ofício, em fazer conjecturas. Então fala assim, se tal coisa tivesse acontecido, então tal coisa não teria acontecido. É um pouco ingênuo da nossa parte fazer isso. O que a gente pode falar é o que aconteceu. E o que aconteceu foi a Terceira Internacional, que organizava o movimento comunista a nível global, tentou fazer com que a social-democracia se aliasse contra o nazismo inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E a social-democracia recusou todas as vezes. A social-democracia sempre optou pela direita quando a opção era entre o comunismo e a direita. Sempre. Sempre.
Então, por exemplo, na eleição do Hitler e do Hindenburg e do Thälmann, o Partido Social Democrata optou por apoiar o Hindenburg e não o Thälmann, que era comunista. Então isso é o que a gente pode falar que aconteceu. Se essa aliança podia ter evitado, não sei. Mas essa aliança foi tentada e ela foi recusada por parte dos social-democratas. E eu explico melhor o porquê que os social-democratas resistiam a fazer alianças com os comunistas na minha entrevista no Inteligência Limitada. Eu falo um pouco mais sobre isso. Eu acho que você tá perdendo o time, acho que você quis dizer timing, pra fazer um vídeo. Depois de um tempo fica maçante. Por exemplo, deveria fazer um vídeo sobre o tarifaço. Deixa eu te falar uma coisa, Barbieri. Pra fazer vídeos sobre temas que são delicados, eu preciso estudar. Eu sou uma pessoa que tem uma equipe pequena, eu tenho bastante coisa pra fazer, eu não faço só isso aqui na minha vida, né? Eu não só apresento vídeos. Eu tenho uma miríade de coisas pra fazer, e eu preciso ser extremamente responsável com o que eu falo. Então, se eu perdi o timing ou não, ou se o timing da internet é de 1, 2 semanas ou não, eu não posso colocar isso na frente da qualidade do meu trabalho. Isso é um problema muito sério, porque se eu desinformar vocês, é ruim pra mim e pra vocês. Vocês saem desinformados e eu saio desprestigiado, o que prejudica muito o meu trabalho, que é o meu ganha-pão também, porque isso aqui não é só militância. Então eu adoraria ter uma equipe que faz uma pesquisa sobre o tarifaço de maneira muito célere, de maneira muito depurada, com todas as informações disponíveis, mas não é o caso. Meu objetivo aqui é pegar as notícias que são depuradas por equipes jornalísticas profissionais, coisa que eu não tenho acesso, e interpretá-las à luz do marxismo-leninismo. Essa é a minha função aqui. Fazer as coisas de maneira rápida. Quem fala de pauta quente demais tende a se queimar. E eu não tenho todo o aporte de um jornal gigantesco pra me apoiar em um eventual erro de informações, né? Mas ao meu ver, é isso que acontece de um vídeo dar bom ou não. Eu sei. Só que a longo prazo não vale a pena. Porque eu poderia fazer vídeos bem ruins, assim, bem apressados a respeito dessas pautas quentes pra ter visualizações. Só que isso a longo prazo ia me... Um camarada que usou a palavra que eu tava querendo usar. Não era desprestigiar, descredibilizar. Isso me descredibiliza com o tempo. E credibilidade é o substrato de qualquer jornalismo, né? Mesmo que seja uma credibilidade fabricada. Deixa eu ver aqui. Tem joguinho indie favorito pra indicar? Ultimamente eu tenho jogado os jogos que não são indies. O último que eu joguei que eu gostei foi o Mouthwash. Eu gosto de jogo de terror. Joguei também o demo do No I'm Not Human, que eu gostei bastante. Indie, deixa eu pensar. O último que eu gostei bastante foi o Mouthwash. Certeza que não é pra todo mundo, tá? É um jogo bem narrativo, bem abstrato. Mas eu gosto, pra quem gosta de jogo de terror. Cobbs, obrigado pelos trezentola aí, limpo. Obrigado pelos trezentola. Os seus R$300 foram taxados em 50%. Esses jogos que vocês estão falando, Dead Cells, Binding of Isaac, Inscription, eu joguei todos, só que eles são antigos, né? Eu queria falar de um jogo um pouco mais recente. Outer Wilds, jogos são antigos, né? Eu tô esperando o Subnautica 2, é um jogo que eu queria muito jogar. Pra quem tá perguntando como ajudar com grana, bom, eu posso falar da minha parte, né? Só de estar doando aqui pro canal já ajuda o canal a manter as atividades. E também você pode doar pra Soberana, que é a minha organização, que faz um trabalho mais amplo, com frentes de massas, com uma comunicação que é descentralizada, né, em figuras individuais. Então, tem essas duas opções. Eu tô falando do meu ponto de vista. Mas tem uma série de organizações e movimentos sociais que você pode contribuir. Mas vou falar uma coisa. Se você puder disponibilizar a sua presença, a sua militância pessoal, ela é mais importante do que o seu dinheiro, de verdade. Eu sei que é difícil, eu sei que não é todo mundo que consegue, mas eu acho que é importante eu falar sobre isso. Eu vi um documentário da BBC sobre a guerra dos Estados Unidos contra livros. Eu vi uma coisa ou outra sobre os Estados Unidos estarem banindo livros que têm certas diretrizes e de uma certa maneira, eles baniram a Bíblia, porque a Bíblia tem assédio sexual, violência sexual, tem assassinato, tem umas coisas assim. Então eles, com os parâmetros deles lá... Que mais que eles baniram? Que outro livro super popular que eles baniram lá do nada? Eu sei que o pessoal tava pegando a Bíblia, que era o exemplo mais idiota lá, né? Livro do Resende Evil. Aí eu vou ter que concordar. Atlas Geográfico. Não é que eles baniram a Bíblia. É que as diretrizes de proibição de livros nas escolas, as diretrizes de banimento dos livros contemplavam a Bíblia por acidente. Essa é que é a questão. E por que contemplava a Bíblia por acidente? Porque essas pessoas não leem a Bíblia. Simples assim, né? No comunismo vai ter IA? Eu não sei. A gente não pode ficar especulando no que vai ter e não ter no comunismo. A gente sabe que não vai ter capital. Não vai ter capital, não vai ter classes sociais, mas assim, isso são diretrizes muito amplas. Muito amplas. E a gente define mais pela negação do capitalismo, né? Que é um processo dialético. Definir pela negação do capitalismo é um processo dialético. Definir por especulação, aí é socialismo utópico. E isso é uma coisa que a gente pode especular ad infinitum. Quais eram os livros sobre formação do Estado-nação? Tem 3. Tem o Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson, quase que eu esqueci o nome dele. Benedict Anderson.
Tem o livro clássico do Stalin, sobre marxismo e questão nacional. E tem um livro que é um compilado de textos marxistas sobre questão nacional, que acho que chama Marxismo e Questão Nacional também, do Jaime Pinsky. Esses 3 são referências legais pra entender Estado-nação. Tem mais, eu tenho até anotado aqui, mas eu não lembro de cabeça. Esses 3 já são um bom começo, tá? O do Benedict Anderson é bastante culturalista, não significa que ele é irrelevante, mas eu prefiro a abordagem materialista. E a abordagem do Stalin é bem interessante, nesse livro do Jaime Pinsky tem outras. Inclusive tem a própria abordagem do Marx sobre a questão irlandesa. Ian, como lidar com a narrativa de que a Polônia sofreu com 2 monstros, União Soviética e nazis? Lendo. Porque aí você vai ver que isso não é verdade. E é engraçado como o trabalho de certos indivíduos revisionistas faz com que pessoas que sequer sabiam apontar a Polônia no mapa, no dia seguinte se achem especialistas no que aconteceu com a Polônia na Segunda Guerra. Sim, no comunismo todo mundo tem que jogar de Zangief. No comunismo só pode personagem de agarrão. Peraí que chegou muita coisa. O que você acha sobre Le Monde, Ópera e Brasil de Fato? Le Monde eu leio pouco. A gente usa de vez em quando só. A Ópera e o Brasil de Fato, você diz a revista Ópera e o Brasil de Fato. A Ópera, o Pedro Marim já escreveu o roteiro pro canal. Então a Ópera é uma referência pra mim de política internacional. E pra mim o Brasil de Fato faz um dos melhores trabalhos, não é o único, mas faz um dos melhores trabalhos de jornalismo independente no Brasil. Então o Brasil de Fato, assim, é muita referência pra gente. Principalmente, isso eu tenho que exaltar de verdade no Brasil de Fato. Eles falam de questão indígena com uma frequência muito alta. Isso é uma coisa muito importante. Algo a falar sobre plebiscito? Eu falei sobre isso na outra live, mas eu vou falar de novo. Plebiscito é uma ferramenta. Ele não pode ser usado de maneira isolada. O plebiscito pelo plebiscito costuma não levar a nada. É correto os movimentos sociais organizarem um plebiscito, mas o plebiscito tem que ser uma ferramenta dentro de uma estratégia mais ampla. Então, é uma estratégia que envolve organização da classe trabalhadora, manifestação na rua, plebiscito, panfletagem, boicote, denúncia, comunicação. Isso tudo compõe uma estratégia mais longa, no qual cada uma dessas questões são táticas. Agora, só o plebiscito como estratégia é algo inócuo, de verdade. E eu tenho certeza que quem faz sabe disso. Plebiscito como estratégia é algo inócuo. Plebiscito tem que ser tática dentro de uma estratégia mais complexa. Então, plebiscito é uma ferramenta importante de levantamento de dados, de demonstração para a população de como os interesses dela, inclusive, não são atendidos, de como as pessoas não são representadas pela burguesia, mas, para ter efeito, é uma ferramenta dentro de uma estratégia. Como militar em brigada para MEI, empresário, camelô e CEO de si mesmo. Em brigada, não entendi exatamente. Não entendi exatamente o que você quis dizer com brigada. Mas eu vou dizer uma coisa, camarada. Hoje em dia, CEO de si mesmo é meio que a regra, né? Se a gente for ver as estatísticas a respeito de trabalho informal, e mesmo o trabalho formal que é maquiado nos dados, né? Que a pessoa, se ela tem um CNPJ, ela é considerada formalizada, mesmo que ela não tenha vínculo. Isso está sendo a nossa nova realidade. Eu vou dizer uma coisa. É um grande desafio para os marxistas entenderem a composição da classe trabalhadora nas suas diferentes nuances no Brasil e no mundo inteiro. Um autor que eu recomendo e leio bastante como uma fonte para entender melhor esse mundo é o Ricardo Antunes. Eu acho o Ricardo Antunes um dos melhores teóricos sobre isso no mundo. De verdade, assim, porque eu leio os artigos da galera da Europa e dos Estados Unidos e o Ricardo Antunes tem uma visão marxista muito, muito refinada. Muito. E já na década de 90 ele já tinha essa visão marxista muito refinada. Então eu recomendo bastante ele. Ele tem livros extremamente teóricos, ele tem livros extremamente descritivos. As duas coisas são muito úteis. Recomendo demais. O cara é uma referência pra mim mesmo. Isso, o cara do tribalismo. O cara que tem aquela voz de recitar poema. Surto. É isso que ele fala na música? Surto. Qual a sua opinião sobre petições online? Mesma coisa que eu falei de plebiscito. Mesma coisa. Tem que ser uma tática dentro de uma estratégia mais ampla. Por que eu não ouvi ninguém falando do explicando com gatinhos do governo? Olha, gente, eu vou dizer que eu tô um pouco confuso com a comunicação do governo, tá? Esse tipo de tática mais memética funciona? Eu não sei. Pode funcionar com a geração Alpha e Z. Um pouquinho da Millennial. O governo tá melted, é. Qual a progressão do vídeo de Burkina Faso? Meio que a gente já terminou o roteiro. Eu só tô terminando de construir um cenário bem elaborado pra fazer os vídeos de ensaio de maneira mais documental. Eu quero elevar o nível. Porque eu comecei a live aqui falando a respeito de como eu tenho observado a queda dos meus números nas redes, tanto em live quanto em vídeos gravados. E isso é sinal de que eu tenho que começar a gestar outro formato, que isso fique sustentável. Como ajudar o Sameca? Você pode ir no Apoia-se do Sameca. O Sameca tem um Apoia-se próprio. Deve ser apoia.se/Sameca, deve ser algo assim. Senão você consegue achar fácil no Google. Na sua concepção, a qualidade de vida diminui no Brasil? Não é na minha concepção, não. As estatísticas mostram isso. As contra-reformas do Temer, misturadas com a crise econômica, misturadas com a pandemia e o governo Bolsonaro, a queda da qualidade de vida dos brasileiros é uma coisa bem palpável. E não só palpável, né? Ela é demonstrável com estatística. Opinião sobre Tony Hawk Pro Skater. Foi um dos primeiros jogos de Play 1 que eu joguei e eu queria muito andar de skate pra fazer o PAN. Eu chamava de PAN, os especiais.
Sabe, quando aparecia amarelo, assim, o nome da manobra, a gente chamava de PAN. Obrigado, Rodrigão, pelas 100 pila taxadas em 50% pelo Trump. Qual o espírito do tempo brasileiro? Não dá pra definir espírito de tempo com uma frase simples, né? O que eu disse já em outras lives é que eu observo que nós estamos num período de fluxo da esquerda radical. Porque se vocês forem observar, mesmo os textos dos primeiros revolucionários, eles já observavam que o movimento trabalhador tinha fluxos e refluxos, que tinha ascensão e queda. A gente vê isso, por exemplo, na Revolução de 1905 na Rússia, no qual a gente chega nela com fluxo e termina ela com refluxo. Então, agora, na minha concepção, e não só na minha, de outros marxistas também, nós estamos no mundo todo, não só no Brasil, num momento de fluxo. A gente está no momento de ascensão do movimento da esquerda radical, no geral. E isso é uma janela de oportunidade importante. Muito importante. Por isso que eu não largo o osso, por isso que eu acho que fazer o que eu tô fazendo assim na internet eu estou fazendo num bom momento. Eu sei que tem gente que ficou desanimada por conta de uma primeira onda na internet de comunistas, mas eu acho que essa primeira onda era muito... Algumas pessoas foram capturadas pela estética, por um senso de radicalidade um pouco desorientado, e agora a gente tá num período no qual a gente tá partindo pra uma coisa mais prática, mais organizacional, mais de debate teórico mais avançado, né? Eu acho que agora já nós temos formação militante o suficiente para começar a pensar em produção intelectual nova, começar a pensar em ações mais robustas. Eu acho que agora a gente vai entrar nesse período. Queria ler o Capital. Você recomenda ler a versão compilada do livro? Olha, é difícil fazer recomendações acerca do Capital, porque eu fui ler o Capital quando eu já tinha muita familiaridade com o marxismo. Eu vou recomendar um livro para você. Se você nunca leu nada sobre o Capital, claro, os textos de economia do Marx, Salário, Preço e Lucro, Trabalho Assalariado e Capital, Contribuições para a Crítica de uma Economia Política. Esses livros são legais antes do Capital, mas tem um que eu acho que ajuda a você se familiarizar um pouco com o vocabulário antes de partir para o Capital em si. Porque, na minha opinião, o Capital não é um livro tão difícil assim. Ele é muito longo, mas ele não é tão difícil. Eu acho que tem livros do Marx que são mais difíceis. Eu vou pegar o livro que eu quero te recomendar. Aqui, ó. Esse livro do Ben Fine, do Alfredo Saad Filho, inclusive o Alfredo Saad Filho é uma grande referência de economia política para mim. Esse livro é fino, ó. E ele explica os conceitos, ele consegue te familiarizar com o vocabulário do Marx no Capital. Porque aí, quando você tá lendo no próprio Capital, não é a primeira vez que você tá vendo certos termos. Então, esse livro eu recomendo, ele ajuda particularmente no que diz respeito à economia política. Mas se você quiser já partir pro Marx em si, o Salário, Preço e Lucro é uma excelente introdução. Trabalho Assalariado e Capital também. A Contribuição para a Crítica de uma Economia Política. Contribuição para a Crítica da Economia Política. Acho que o título tá assim, não me lembro. Eu já vi de diferentes formas esse título. O chat tá feio porque deu problema no aplicativo. Depois eu resolvo pra ficar mais bonitinho. Tem recomendação pra leigos sobre economia de forma didática? Tenho. Vou pegar um livro. Esse livro aqui, ó. Economia para Transformação Social, da Ju Furno e do Pedro Rossi. Pequeno Manual para Mudar o Mundo. Esse livro, por que eu gosto tanto desse livro? Porque ele é muito didático, mas não só. Cada termo que ele explora, ele dá referência pra você se aprofundar. Eu acho isso a maior virtude desse livro. Então, esse aqui recomendo muito também. Curto, tá vendo? Excelente primeiro livro de economia pra ler. Camarada, por que mesmo com a baixa dos anos 90 o comunismo ainda resiste? Porque ele é necessário. Ele ainda resiste porque ele é necessário. Isso é parte da análise marxista mesmo. De que a própria luta de classes, a própria contradição interna do capitalismo ia nos levar em direção a uma etapa superior, né? Um modo de produção superior. E que ele chama, né, de primeiro... Ai, como é que ele fala? Etapa inferior do comunismo, período inferior do comunismo. Ele não chama de socialismo, né? Mas ele fala que a própria luta de classes vai produzir o comunismo. Então, ele resiste porque ele é absolutamente necessário. Ele resiste porque ele é o produto da própria luta de classes. Ele é a generalização do poder da classe que o capitalismo criou, que é a classe proletária. Vai ter o Thomas Shelby interrompendo o almoço no comunismo. Ah, o Thomas Shelby é anarquista. Pô, assim, se você quiser se vestir que nem o Thomas Shelby, parecendo um jornaleiro do século XVIII, escolhas. Muitas escolhas. Mas não faça isso, como diz o rei do Kuduro, né? Não faça isso. Pode comentar sobre exploração de funcionários públicos comissionados? Eu precisaria pegar caso a caso para explicar como que eu acho que você está usando o termo exploração aqui no sentido marxista, né? Como que a extração de mais-valia se dá em diferentes esferas. Porque o próprio Marx nos livros, por exemplo, no Teoria sobre o Mais-Valor, ele... É no Teoria sobre o Mais-Valor? Enfim, esqueci o texto. Ele fala um pouco sobre serviço, prestação de serviços, e ele dá o exemplo, inclusive, de como é possível explorar o trabalho de um palhaço. Então, o Marx sim investigou a mente do palhaço. O Marx queria saber como é que tá a mais-valia do palhaço.
Então ele dá o exemplo de um palhaço que trabalha por conta própria, ou um palhaço que trabalha para um circo ou para algum contratante que é assalariado, né? Ele fala da exploração do trabalho do palhaço a partir disso. Esse é o exemplo que o Marx dá, né? Mas o Marx estava vivendo num mundo no qual os serviços ainda não compunham uma parte tão dominante da economia quanto a nossa. Acho que é um manuscrito. Esse texto é um manuscrito, com certeza. Eu acho que é o Teorias do Mais Valor, que é um livro que nem tem publicação em português inteiro ainda. Palhaço literal, palhaço literal. O Marx sabia como estava a mente do palhaço. O Marx não falou sobre o palhaço, ele falou sobre o Pagliatti, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui. O Marx sabia de tudo mesmo, você é louco. O cara sentava a bunda na biblioteca de manhã e só saía de noite todo dia por quantos anos? 20 anos? 15 anos? Sei lá quantos anos. O tempo que ele ficou... Qual que é o tempo que ele ficou lá em Londres? Pelo menos 10 anos, assim, fazendo isso todo dia. Eu sou ruim com datas, gente. Algum vídeo bem introdutório sobre marxismo pra recomendar? Tem um vídeo no meu canal, História Pública, né? Princípios básicos do comunismo. A intenção do vídeo é essa. Introduzir o tema marxismo para pessoas que nunca tiveram contato com isso. Eu vou refazer esse vídeo, porque agora eu tô com muito mais recurso técnico. E também tô mais bem informado, né? Nunca parei de ler. O Rage Against the Machine tem raiva de impressoras? Não, esses são os inimigos da HP. Não era pra ter bichinho rolando na tela, eu tive problemas técnicos hoje. Professor de história ruim com datas, a maior parte a gente não é um calendário, né? Isso é uma das coisas que as pessoas acham que os historiadores são calendários, né? Pra ficar sabendo data. Gente, tem feriado que eu não lembro o que é. Tem um monte de data importante da história do próprio Brasil que eu não lembro, tem que checar. E aí eu vou e checo. Tem problema, sabe? Que diferença faz? A gente tem um computadorzinho de bolso que a gente pode checar a data a qualquer hora. Isso é importante. Se fosse pra aprender isso na faculdade, eu não ia pra faculdade. Eu sei que é ironia, mas eu tô falando porque tem gente que realmente valoriza muito historiadores que sabem citar datas de cabeça. Isso é uma habilidade que sequer é historiação, que sequer é história, tá? Isso é memória. Fale sobre a sua posição em relação ao anarquismo. Eu não sou anarquista, eu sou comunista. Essa é a minha posição. Se vocês querem entender mais sobre anarquismo, vão em canais anarquistas. Eu vi essa coisa que o Subnautica 2 tá tendo um problema porque demitiram os devs, né? É uma merda isso. É uma pena. Como explicar que a influência da Rússia na Polônia não foi colonização? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem fala isso não sabe nem o que significa a palavra colonização. É bizarro falar isso. E diz a influência em qual período? No período antes da guerra, depois da guerra, durante a guerra? Não sei do que você tá falando. Então, assim... De novo, um monte de gente que não sabia nem apontar a Polônia no mapa, de repente, por causa de um vídeo de alguns revisionistas de extrema-direita aí, estão achando que estão dominando 100% da história da Polônia e da relação da Polônia com a União Soviética, com a Rússia Imperial, com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha, com a Alemanha nazista, com a Alemanha não nazista. É foda. Então, sabe aquela coisa de duvidar de tudo? Sabe aquela coisa Sócrates, sabe? Duvidar de tudo? Vamos começar a duvidar de algumas coisas aí? Vamos começar a duvidar um pouco de certas narrativas um pouco fáceis. Como você rebate hoje o alerta da Rosa Luxemburgo sobre burocratização? Simples, nós estamos esperando até hoje uma experiência luxemburguista que tenha logrado sucesso numa conduta revolucionária. Até hoje nós estamos esperando a via luxemburguista conseguir trazer a emancipação da classe trabalhadora. Ou pelo menos começar a construí-la. Eu acho que, na época, esse debate era mais vivo. Agora, com a certa distância histórica, a gente consegue demonstrar que a via leninista, que a Rosa alertava tanto sobre burocratização, foi a via mais poderosa de emancipação da classe trabalhadora em todo o século XX. Então, eu não preciso rebater, a história rebateu. E a história rebate muitas coisas. Que, de novo, a Rosa tinha todo motivo do mundo pra acreditar nas críticas dela. Ela tinha todo motivo do mundo pra discordar do Lenin. Porque eles estavam no calor do momento. Porque essa nova forma de organização estava sendo gestada. Porque eles estavam tentando se livrar do burocratismo, inclusive, do SPD. Eles estavam tentando se livrar do revisionismo da Segunda Internacional. Eu entendo. Mas a história demonstrou que a via dela não é potente. Você tinha um vídeo sobre trabalho sexual e foi apagado? Não me lembro. Eu raramente apago vídeos. A não ser que o vídeo foi apagado ou está em Shadowban, mas todas as vezes que eu falei de trabalho sexual, os vídeos ficaram aí, independente da controvérsia. Ser membro do canal ajuda ou faz diferença? Ajuda ou nem faz diferença? Ajuda bastante. Ajuda bastante. Então, agradeço todo mundo que é membro do canal. É que se eu agradecer um por um, eu só faço isso, né? Então, para as outras pessoas que estão assistindo, fica meio chato. Nasbol é a mesma coisa que quarta teoria política? Essencialmente, sim. Alguns vão dizer que não, mas assim, não importa, as diferenças são muito marginais. O quadro ICL tem um público-alvo mais novo? Tem, porque é o que eu e a Laura sabemos fazer. Se a gente mirasse no público mais velho, a gente já tá fora da nossa expertise. E é bom porque o ICL tem um público mais velho. Então, os mais velhos conhecem o nosso trabalho por conta do ICL e os mais novos conhecem o ICL por conta do nosso trabalho. É meio uma situação ganha-ganha, assim. Tô com hiperfoco na história do cacique cobra coral. O Brasil não é pra amadores, né, gente? A galera falando... A Fundação Cacique Cobra Coral falando que vai suspender o auxílio para os Estados Unidos por conta do tarifaço. É poesia, cara. Isso é poesia. E
E assim, a coisa fica mais engraçada, porque a Fundação Cacique Cobra Coral fala que não vai mais auxiliar os Estados Unidos, e aí tem uma puta tempestade com raio, com trovão, com a porra toda na frente da Casa Branca, em cima da área da Casa Branca. Cara, é. Assim, não dá. Se fosse ficção, a gente ia achar forçado. História do cidadão de Okinawa, assim. Os orientais, né? O Márcio França, pra quem sabe do que eu tô falando, né? O Márcio França é o típico tiozão paulista, que é aquele cara que vai falar de qualquer assunto olhando no seu olho, sendo que ele nunca leu porra nenhuma sobre nada. Tudo que ele sabe é porque ele ficou com a bunda no sofá, assistindo History Channel, vendo alienígenas do passado, e ele vai achar que ele domina tudo do mundo porque ele é o tiozão paulistano. Todo mundo que é de São Paulo conhece um tiozão igual o Márcio França, que é o cara que acha que manja pra caralho de tudo de cultura do mundo. E aí o vídeo do Márcio França falando sobre o Japão é ou os orientais, como ele diz, né? Porque acho que pra ele, minha família também é oriental, né? Eu tenho ascendência síria. A Síria fica no Oriente, né? O Congresso pode aprovar essa anistia por debaixo dos panos. Eu não sei muito bem o que você quer dizer com por debaixo dos panos, porque tudo que o Congresso aprova a gente sabe. Eles podem aprovar na calada da noite. Acho que esse pode ser com pressa, com votação digital. Poder pode. Depende da correlação de forças, né? Que o governo tá construindo. E depende da utilidade da base bolsonarista que o Congresso vê. E isso eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não sei exatamente em que pé tá. Não sei exatamente. O que eu quero observar, por isso que eu tô dando um certo distanciamento, é qual vai ser o efeito do tarifaço do Trump no que diz respeito ao processo de anistia. Isso estou observando, né? Eu quero ver qual vai ser a conduta do governo, a conduta do Supremo Tribunal Federal, inclusive, a respeito disso. A conduta da base bolsonarista, as respostas do Trump. Eu quero ver o que vai acontecer. Como conversar com os meus amigos pobres de, entre aspas, centro e liberais sobre comunismo? Você já deu a resposta na sua própria pergunta. Seus amigos são pobres. Significa que eles são trabalhadores, vivem do trabalho. A melhor maneira de conversar com qualquer trabalhador, seja ele liberal, de centro, de direita, é pegando onde dói. Salário, aluguel, preço do mercado, transporte. Tudo que todo trabalhador sofre e sente. A partir disso, a consciência de classe começa a se desenvolver. Começa a se desenvolver porque não é tão difícil assim demonstrar que os interesses dos proprietários e os nossos são antagônicos, que eles não convergem, que é por conta dos interesses dos empresários que o mercado é caro, que o aluguel é caro, que o transporte é ruim. É por causa disso que os hospitais são ruins, que as escolas são ruins. Eu vi alguns comentários a respeito do meu vídeo no Maurício Meirelles, dizendo que as pessoas dizendo que nunca tinham pensado que os hospitais públicos são ruins. Desculpa a minha dicção hoje. Que os hospitais públicos são ruins porque isso precisa abrir espaço para os hospitais privados lucrarem. Juntar esses dois pontos é algo que pode ser muito transformador. É uma semente de consciência de classe. Porque aí a pessoa para de achar que é incompetência e começa a perceber que na verdade são interesses. E interesses de uma classe que é muito bem determinada. Obrigado, gente. Obrigado pelos superchats, pelos membros. É possível acabarem com o arcabouço por causa da taxa Trump? Não sei de onde você tirou isso. O arcabouço foi uma imposição dos órgãos internacionais para conseguir agrilhoar a nossa economia. O arcabouço fiscal, ele não vem, o teto, né? Vamos falar assim. O teto de gastos não vem de uma demanda só interna da nossa burguesia por menos investimento público. Isso é uma imposição de órgãos internacionais para que o sul global não se desenvolva. Então, é um contrassenso isso. Não vejo relação entre uma coisa e outra. Como combater o espantalho do vínculo da esquerda com crime organizado? Pois é. Por muito tempo eu já negligenciei esse espantalho, mas tendo contato, depois que eu comecei a trabalhar com política, né? Eu vi como essa coisa de o PT tem financiamento do PCC é frequente com a galera do Bolsozap. Tipo, é complicado. Como combater isso? Aí eu vou ficar devendo, que é uma coisa que eu não sei. Eu nunca prestei tanta atenção nesse tipo de espantalho, porque ele é tão absurdo. Sabe quando o espantalho beira o absurdo, sendo que você sequer sabe por onde começar? Porque claramente só falar que é mentira não tá funcionando. Então é uma boa pergunta. Porque eu acredito que o espantalho do crime organizado tem mais a ver com... Foi construído ao longo do tempo com o PT, com essa coisa do, o PCC financia o PT, essas coisas assim. E eu acho que no que diz respeito ao comunismo tem mais o estigma de ser terrorista. Eu acho que eu me preocupei mais com esse outro estigma de terrorista do que da associação com crime organizado. Pois é só pedir pra evidenciar, mas é aquele áudio... De quem que era, gente? Me lembrem aí. Do cara falando assim, o PT claramente tem ligação com o PCC, que claramente é um braço do PCCH, Partido Comunista Chinês. Era um cara da BIM, não era? Que eu acho que era um cara do Intercept, ligou pro cara da BIM pra fazer alguma entrevista, e o cara mandou essa braba. Que o PT é financiado pelo PCC, que é uma sucursal do PCCH da China. É de um brilhantismo incrível. Foi um cara da BIM, né?
É o cara da BIM fake. Nem o próprio jornalista consegue manter a seriedade depois que ele fala isso. O que eu quis dizer com claramente é que eu já vi gente falando assim: nossa, eu não sei como é que o Lula ainda não tá preso. Isso lá atrás, né? Eu não sei como é que o Lula ainda não tá preso. Eu tenho pelo menos 4 amigos no Facebook que tem um monte de provas contra ele. Impossível um grupo paramilitar de esquerda? Uepa! Hoje não. Hoje não. Hoje... Peraí. Hoje... Tu fala pra você mesmo, hoje não. Hoje eu vou resistir. Aí tu segura, tu respira, tu tranca aqui, ó. Cura! Aqui, ó. Aqui, ó. Cura! Falou da BIM, ó, invocamos, né? 3 palavrão, 3 chute no vaso, 3 descarga. Por que os países não deixam de fazer comércio em dólar pra fazer comércio nas suas próprias moedas? É o que tá acontecendo com o BRICS. Uma zona fora do dólar já tá sendo gestada. Muitos países comercializam, inclusive, em moeda chinesa, por exemplo. Porque isso é imposto através de hegemonia. E isso pôde ser imposto pelos Estados Unidos depois que ele começou a construir a sua hegemonia depois da Segunda Guerra Mundial. Foi através da força mesmo. É o Agostinho nesse áudio, sim. Stop Killing Gamers, eu não sei o que é isso. Stop Killing Games, não sei, não tô familiarizado com o que é isso. Uma moeda do BRICS enterraria os Estados Unidos de uma vez? Os Estados Unidos vai se enterrar de uma vez sozinho. Seu chat tá meio bugado na HUD da live? Como assim? Vou falar de novo pra quem chegou depois. Eu tive problema com o aplicativo do chat, eu tive que agora capturar a tela direto aqui pra ter algum chat na tela, mas depois eu conserto. É temporário só, eu só não queria não entrar porque o chat deu problema. Não tá bugado, é só feio, deixa ser feio. A beleza é temporária, a feiura é eterna, pô. É, eu não sei o que é esse Stop Killing Games. O chat tá bem melhor assim, eu odeio esse modelinho aí do chat do YouTube. Já jogou Atomic Heart? Eu achei horrível. Achei Bioshock da Shopee. Deixa eu ver se tem algum superchat que eu não vi. Acho que não. Saco. Se diminui uma janela, diminui outra ao mesmo tempo. Ô, caramba, eu não consigo ler os superchats. Pera aí, que chatice. Ó, vai ter que ficar assim esquisito por um tempo, pera aí. De economia do marxismo eu acho que eu já falei bastante. Ian, tem jogado algo? Street Fighter. Inclusive, se você vê meu username no Street Fighter, se eu perdi não sou eu, se eu ganhei sou eu, tá? Só vou deixar antes que alguém pergunte. Pode explicar o livro do Engels, do socialismo utópico ao socialismo científico? Sim. O que acontece? Na verdade, esse livro, ele faz parte de um outro... Eu vou mostrar, inclusive. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. O Engels escreve esse livro aqui, chamado Anti-Düring, em crítica a um cara chamado Eugen Düring, que é um cara que estava desenvolvendo uma nova... Segundo ele, né? Estava desenvolvendo uma nova filosofia e que era muito crítico ao Marx. O Engels, como a boa esposa do Marx que ele era, ele toma as dores do Marx e escreve esse livrão aqui pra enterrar o Düring tão forte que eu tenho certeza que nenhum de vocês teria ouvido falar desse cara se não fosse pelo título do livro do Engels, Anti-Düring. Alguns capítulos desse livro, ele explica socialismo utópico e materialismo dialético. E esses capítulos ficaram tão populares, eles foram tão úteis para a formação de militância, que ele resolveu extrair esses capítulos e publicar separado como do socialismo utópico ao socialismo científico. E aí, o que ele está falando, né? O Engels é o primeiro marxista, né? O Engels é o primeiro marxista. O Engels é o que sintetizou o marxismo em uma nova filosofia, uma filosofia da emancipação humana. E nesse livro, né? Vamos chamar de livro assim, o socialismo utópico ao socialismo científico, ele demonstra o que era o socialismo antes de Marx e o que se tornou o socialismo depois de Marx. Ou seja, passou de ser utópico para ser científico. Socialismo utópico, aquele socialismo que os homens criavam sociedades ideais nas suas cabeças, que existe meio desde a República de Platão, passando pela Utopia do Moros, passando pelos livros do Francis Bacon e do Fichte. Aí as grandes referências do Marx foram o Saint-Simon, o Fourier e o Owen. Inclusive a frase do Saint-Simon Marx inclui lá no Crítica do Programa de Gotha, que é de cada qual de acordo com as suas habilidades, a cada qual de acordo com as suas necessidades, essa frase do Saint-Simon. O Marx incorpora muito desse socialismo, mas era um socialismo que idealizava as sociedades e depois tentava aplicar essas sociedades idealizadas na realidade. E aí o Engels faz uma crítica muito categórica. Quanto mais perfeitas eram as sociedades na cabeça dos homens, mais distantes da realidade elas ficavam. É isso que o Engels fala, né? E também tem uma breve explicação do que é materialismo histórico dialético, que é um método que o Marx utilizou para chegar no que ele chama de socialismo científico. E é isso uma coisa que eu falei em outra live. Existe uma contraposição no marxismo, digamos assim, né, no marxismo sintetizado pelo Engels, entre normatividade e descrição. Normatividade seria dizer como as coisas deveriam ser. Então dizer, não deveria haver exploração, porque exploração é errado. Não deveria haver propriedade privada, porque propriedade privada é errado. O Marx, ele não se baseia nisso. Ele utiliza esse método, chamado materialismo histórico dialético, para demonstrar como o capitalismo é insustentável. E é a partir desse material, dessa demonstração, que ele demonstra também como que isso vai ser superado. Isso é o que o Engels dá o nome de socialismo científico. Agora, eu vou fazer 2 alertas, né? O primeiro é...
ler só do socialismo utópico ao socialismo científico não garante que você entendeu o método. Essa é a primeira coisa. O método do Marx não é fácil de entender, principalmente a parte da dialética hegeliana. Dialética hegeliana é difícil, ela é riquíssima, ela é super importante, ela é o que permitiu que o marxismo existisse, mas ela é extremamente inacessível. Ela é oculta, ela é quase hermética. E a gente não pode achar que o Engels e o Marx criam uma unidade indissolúvel. O Engels e o Marx pensavam diferente em algumas coisas. O Engels e o Marx não são a mesma pessoa. Então, o Engels, ele escreve super bem. O Engels tem uma veia literária gigantesca, mas ele tende a explicar as coisas de maneira excessivamente esquemática. E, às vezes, essa esquematização que o Engels faz com que os militantes acreditem que estão dominando coisas que ainda não dominam na sua totalidade. É disso que eu tô falando. Então, ler Engels é uma coisa importante. O Engels não deturpou Marx, tá? Eu não sou dessa via de tipo, Engels foi o primeiro revisionista. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas é importante a gente saber que o Engels e o Marx eram pessoas diferentes. O Engels não era filósofo de formação. Ele era um filósofo autodidata, um grande intelectual, uma das pessoas mais importantes da história do movimento operário, mas um autodidata. E a forma esquemática com a qual ele escreve, se você já domina o que ele está escrevendo, você vê que ele não está particularmente errado. Ele não escreveu coisas erradas, mas ele pode induzir ao erro por ser excessivamente esquemático. E esse é aquele jogo que a gente coloca na balança entre acessibilidade e profundidade, que é um equilíbrio difícil de atingir. Então, socialismo utópico ao socialismo científico é isso. É uma excelente introdução ao que é socialismo, ao que é marxismo. Para quem perguntou qual que é a diferença entre marxismo e ser marxista e marxiano, marxiano é literalmente a letra do Marx, é o que o Marx falou na literalidade. É o que o Marx escreveu. Marxismo é uma tradição filosófica. É uma tradição filosófica. E o grande problema de explicar a dialética é que a dialética é uma proposta de superar a própria ideia de conceitos. É um método que supera a própria conceitualização. Então, como você conceitualiza algo cuja proposta é superar conceitualizações? Não existe uma definição de dialética que faz com que as pessoas compreendam dialética. Dizer que vem de diálogo, que é a unidade dos contrários, que é o movimento dos conceitos em diferentes momentos do tempo, pode ajudar, mas não explica. Esse é o grande problema. Dialética é algo que se entende principalmente observando como ela é usada na prática. Porque ela não é só um método, ela é também como a realidade é. Ela é as duas coisas. Ela não é só um método desenvolvido pelo Hegel para entender a realidade, que você aplica na realidade e do outro lado você tem a verdade. Ela é uma descoberta do Hegel, segundo Marx, tá? Vocês podem discordar. Mas é isso que tornou o desenvolvimento da ciência marxista, né, do socialismo científico, possível. Tem muito de Hegel no Marx. E a gente não percebe o quanto de Hegel tem no Marx, porque quando o Marx critica o Hegel, ele avisa. Mas quando ele concorda com o Hegel, ele não avisa. Ele não fala assim, eu tirei essa concepção aqui do Hegel, pra fazer a piadinha que vocês adoram, né? Tirei do Hegel, ele não fala. Ele só fala quando ele discorda. Isso que dá a impressão de que ele discorda mais do que ele concorda, o que não é verdade. Tem muito de dialética hegeliana nos livros do Marx, mas muito, assim, é muito. Dialética não é método, é lógica. Dialética é um método e é lógica. E também é como a realidade é. A dialética também é uma descoberta do movimento real. Estudar Hegel é importante no estudo do marxismo? É. Eu odeio ter que falar isso pra vocês, mas é. É difícil pra cacete, é um baita de um desafio. Mas é importante. É importante. Porque começar a entender como é que o Hegel desenvolveu, pensar o sistema dele, essa é a palavra que eu tava procurando. Como o Hegel desenvolveu o sistema dele, você entende como o Marx pensou dentro desse sistema. E como ele aperfeiçoou isso de uma certa maneira. Será que o Marx não reconhecia o que de Hegel ele concordava? Reconhecia. É só que nessa época não era tão necessário citar as suas fontes, digamos assim. Ele acha que o mais importante é utilizar o sistema do Hegel porque ele tem de mais poderoso, que é a compreensão da realidade. No lugar de ficar acreditando. Só que isso causa esse equívoco da gente achar que o Marx está em contraposição ao Hegel, o que não é verdade. Não é verdade. A influência do Hegel no Marx é muito presente se você começa a estudar o cara. Da mesma maneira que é muito presente a influência do David Ricardo, do Adam Smith, do Jean-Baptiste Say, dos outros economistas. É muito presente a influência do Feuerbach, muito presente. O Marx não descarta essas filosofias, ele não critica e joga fora. Ele preserva o que tem de melhor nessas filosofias e desenvolve. O Hegel era idealista? O Hegel faz parte de um movimento filosófico chamado idealismo alemão. É que o problema de falar que ele era idealista é que dá a impressão de que a nossa concepção de idealismo generalizada, que é só pensar nas coisas e não colocar em prática, se aplica ao Hegel de maneira direta. Assim, o Hegel era um cara só que pensava nas coisas e não colocava em prática. Isso não é verdade.
Mas ele faz parte de uma escola filosófica chamada idealismo alemão, que começa com Kant e termina com ele. Então, idealismo alemão pode ser definido como a expressão da revolução na razão humana. É a expressão ideal, a expressão Peraí que eu não sei nem se eu tô online. Deu crash no meu Chrome, peraí. Aqui, ó, vocês estão conseguindo ver na tela, inclusive. Gente, eu tenho tipo 64 GB de RAM. E o Chrome falou que tava sem memória. É de mamar o cu do Papai Noel, né? Enfim, eu não lembro onde eu tava. Tô tentando lembrar onde eu tava. Roda Civ 6. Idealismo alemão, isso. Idealismo alemão é a expressão pensada da Revolução Francesa. Essa é a maneira como o próprio Hegel colocava. Então, a própria palavra idealismo pode cair em certos equívocos aí, né? Do que era o idealismo alemão. Mas, de fato, o Marx pega o materialismo do Feuerbach, que já era inspirado no materialismo francês, ele desenvolve para o materialismo histórico, ele une esse materialismo histórico à dialética hegeliana, ele faz críticas ao que ele chama de invólucro idealista, coloca a dialética hegeliana no seu inverso. É um desenvolvimento complexo, mas eu não tenho gostado mais de explicar isso a partir de contraposições. O Marx se contrapõe ao Hegel, se contrapõe ao idealismo alemão. Isso não é muito preciso. O Marx desenvolve. Ele desenvolve muito essas filosofias, ele pega o que tem de melhor da filosofia. Ele era um nerdola, é isso, né? Ele era um nerdola do caralho. E da mesma maneira que o Hegel basicamente inventou a história da filosofia, de tanto que ele dominava o negócio, o Marx continuou pegando tudo que tinha de melhor na filosofia alemã, de melhor na economia inglesa, de melhor no socialismo francês, e transformou numa filosofia da emancipação que até hoje não foi superada na sua potência. Quais políticas na União Soviética existiam para pessoas com deficiência? Não sei. Não sei muito bem. Eu sei que tinha as teorias que defendiam, que eram bem avançadas, inclusive, que defendiam que não deveria haver escolas separadas para pessoas com deficiência. O quanto isso foi colocado em prática, eu sei que isso existia na teoria. O quanto isso foi colocado em prática, eu não sei. Não sei de verdade. Mas só disso existir na teoria já é impressionante, né? É uma coisa de... Gente, na boa, independente do que você acha da União Soviética, os debates que os caras já faziam na década de 20 era impressionante. Como o negócio era avançado, sabe? Como os caras já estavam falando de coisas que a gente debate até hoje, que a gente acha que são fruto do debate do século XXI ou recente, e que os caras já estavam pensando naquela época. Ah, marxismo é gostoso demais, cara. O método é gostoso demais. Por que a classe artística brasileira antiga parecia mais instruída? Eu não tenho uma resposta tão embasada pra te dar, mas eu posso chutar. Tô deixando claro que é um chute pra vocês não levarem em consideração o que eu tô falando como se fosse uma verdade indisputável. Porque tinha menos gente. Porque era coisa pra poucos. Era uma coisa elitizada. E que o que você está chamando de classe artística que chegou até você é a classe artística que era elitizada. Porque a classe artística que era pauperizada, você não conhece. Nem você, nem eu, nem ninguém no chat. Se perdeu no tempo, justamente por ser pauperizada. Salvo algumas exceções. Agora, eu quero dizer uma coisa, gente. A gente precisa parar de achar que artista, porque é artista, sabe do que tá falando. Isso desde sempre. Eu acho bizarro pedir opinião de ator global sobre política. Como se, porque ele tem uma plataforma e um alcance, ele necessariamente vai dominar o assunto sobre o qual ele está sendo perguntado. Então, assim, meu clamor, parem de normalizar artista dando opinião sobre as coisas. E eu tô falando opinião, sabe? Não tô falando algo embasado, algo com um substrato. Então, o que a Juliana Paes pensa sobre o governo do PT? Porra, gente. A Juliana Paes e o meu tio mais fraco são a mesma coisa no que diz respeito a dominar a política nacional, tá? Só que a questão é essa. A diferença é que artistas têm plataforma. Desconsidere o Pedro Cardoso, exceção que confirma a regra, inclusive. Recomendo aprendermos idiomas como mandarim e russo. Eu recomendo aprender qualquer idioma que você tenha vontade. Eu estudei árabe bastante tempo, tô estudando espanhol ainda bastante. Recomendo aprender o idioma que fizer sentido, mas aprender algum, para além do inglês, né? Agora, não virem as costas pra América Latina. A gente ignora muito os nossos irmãos latinos e acho meio bizarro nós brasileiros não conseguirmos nos comunicar com a maior parte do continente por uma visão de falta de importância. Por que árabe? Porque eu tenho ascendência árabe e minha pesquisa na faculdade foi sobre Império Árabe. Então você fala russo, eu estudei, mas não falo, não. Você viu o filme do Ney Matogrosso? Não, eu não gosto muito de em inglês é biopic, né? Mas como é que é? Filme biografia, não é minha praia. E eu acho meio estranho fazer videobiografia sobre gente viva. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, fazer uma cinebiografia, essa é a palavra que eu tô procurando. Fazer uma cinebiografia sobre uma pessoa que tá viva eu acho meio estranho. Tipo do Elton John, sabe? Vocês não acham isso? O que você acha sobre separar o artista da obra? Boa pergunta. Ultimamente, por conta do massacre em Gaza, muitas pessoas estão percebendo que a maior parte dos artistas estadunidenses... Maior parte não, porque eu não sei. Mas grande parte dos artistas muito populares dos Estados Unidos são sionistas.
Desde nível Tom York, que é um sionista vocal, até o Morrissey, que não faz show se tiver hambúrguer, mas faz show em Israel. Porque o Morrissey é vegetariano maluco, mas a respeito do massacre dos palestinos ele aparentemente não se importa muito. Da galera que fica mais quietona, assim. Da galera que, tipo a Lady Gaga, que é mais silenciosa, mas continua sendo sionista. Do pessoal que apoia mais, que faz show lá e fala que ama Israel, mas fala meio que só lá. A Gal Gadot foi da IDF, né? A Gal Gadot é a pior de todas, ela foi modelo da IDF. E o que eu digo a respeito disso? O mínimo que você pode fazer se o seu artista favorito for sionista é reconhecer. O mínimo. Por quê? Porque tem gente que quando percebe que seu artista, seu teórico favorito, seu músico, seu escritor é uma pessoa que é problemática ou teve problemas no passado, a pessoa entra em negação. E isso é o conselho que eu dou. Não neguem. Reconheçam. Reconheçam os erros dos seus artistas favoritos. Dependendo do nível, até no caso da J.K. Rowling, eu acho mais justificável não financiar ela, porque ela ativamente canaliza dinheiro para organizações transfóbicas, para organizações extremistas. Ela utiliza o dinheiro disso para financiar violência contra pessoas trans. Então, o único conselho que eu posso dar que é aplicável a todas as situações é reconheçam. Se o seu artista favorito é um lixo, reconheça. Acho legal trazer alguém de filosofia para falar de dialética. Eu já tentei, né? Só que assim, é um tema muito complexo. E o Glauber é uma pessoa muito atarefada. Então, ele precisaria escrever e preparar o material. É foda e dialética é difícil, né? É difícil saber por onde começar, onde chegar, como evitar erros comuns. Então, nunca rolou. Aí eu tô pensando que... eu já faço uma recomendação, que não vai sanar essa dúvida de maneira categórica, mas ajuda. Faça um curso de introdução à filosofia do Marx, do Glauber. O Glauber Ataíde, do Filosofia Vermelha, entrem lá no YouTube dele, sigam ele. E ele tem um curso de introdução à filosofia do Marx, que fala sobre dialética, fala um pouco sobre Hegel. Ele tem também um curso de introdução à filosofia geral, que tem um módulo de Hegel. E já é o suficiente pra, digamos assim, quebrar essa inércia, né? Pra deixar vocês um pouco mais familiarizados com tudo. Hegel desenvolveu a dialética como método para compreender a realidade da história. E o Hegel descobriu a dialética como movimento real das coisas. Não é só uma coisa. E o próprio Hegel fala que a dialética é um método que propõe a superação dos conceitos. Já assistiu Democracia em Vertigem da Petra Costa? Já, eu acho muito ruim. Acho muito ruim. Artisticamente e ideologicamente. Não me agrada. Conhece algum autor marxista árabe para indicar? O Hassan Kanafa. A FPLP é uma boa. A FPLP, que é a Frente de Libertação Popular Palestina, que é uma organização, inclusive fica até a dica, é a organização marxista-leninista na luta para a emancipação da Palestina, né? Eu recomendo, a Nova Cultura tem edição dos livros deles. Sairia para cargo político? Não. Sabe por quê? Eu acredito que o trabalho que eu tenho feito, que a Soberana tem feito, é um trabalho que nenhuma outra organização está se concentrando em fazer, que é expandir a comunicação popular na internet de maneira profissionalizada. Eu acredito que abandonar isso, que é algo que, ao meu ver, só nós estamos fazendo, de maneira concentrada, para pleitear um cargo político, seria deixar uma lacuna importante na luta do movimento socialista no Brasil. Essa é a razão pela qual eu não faria. Eu entendo o apelo, eu entendo que eu tenho alcance, eu entendo que a internet consegue arrastar bastante gente, mas eu já ponderei bastante sobre... E acredito que, pra mim, seria detrimental. E acredito que no todo, né, analisando o movimento socialista como um todo, seria detrimental pro movimento como um todo também. Pode indicar um filme comunista? Um filme panfletário, você diz? Ou um filme que tem luta de classes como subtexto? Um legal é o... Eles Não Usam Black Tie, que era uma peça de teatro e é um filme da década de 80. Outro legal, que tem uma luta de classes bem visível, Os Fuzis. Vida de Inseto, o Jovem Marx, sim. O Jovem Marx e o Judas e o Messias Negro. São dois filmes que são comunistas, mas são muito bons. Olga é ruim. Olga é um filme ruim. Não sei se a gente tá pronto pra fazer esse debate, mas Olga é um filme ruim. O Germinal não é particularmente comunista, né? O Germinal é um livro realista, acho que entra nessa escola. Por que Olga é ruim? Porque é um filme ruim. É um filme que tem um ritmo... O ritmo dele é só intensidade, não tem nenhum tipo de contraste. A decupagem é totalmente novelesca, é bem típico da Retomada. A atuação é bastante teatral e a trilha sonora engole o filme muitas vezes. Não vi o Mickey 17. Eu ouvi falar mal, achei que ia ser perda de tempo. O último filme atual que eu vi foi o Ugly Stepsister. Como é que ficou em português? Irmã Feia? É só Irmã Feia? Eu tenho a tese, tá? Pega a visão. Eu tenho a tese, gente, que esse filme Ugly Stepsister, Irmã Feia, acho, em português, tá no mesmo universo do Shrek, tá? Eu acho que isso foi de caso pensado, eu acho que o autor colocou esse filme no mesmo
lugar, no mesmo espaço, na mesma realidade que o Shrek. É a mesma irmã feia, então, na minha opinião, é a mesma irmã feia. Pra mim, no final do Ugly Stepsister, quando ela sai de cavalo... Não é um spoiler isso, né? Porque quando ela sai de cavalo pro horizonte, assim, ela tá indo pra taverna que o Shrek encontra... Não é o Shrek, né? É o Farquaad que encontra a irmã feia. Pra mim, ela vai se tornar a irmã feia. Esse é o destino dela, assim. Ah, é o príncipe encantado que encontra a irmã feia, é verdade. É o príncipe, é o encantado, assim. É o sogro. Ah, não, é verdade, é o rei. Gente, eu não lembro. Faz tempo que eu não assisto Shrek. É o rei. Pode falar um pouco sobre o júri? Sim. O júri é a nossa frente de massas de juristas. Desde estudantes de direito até pessoas que exercem. E é uma frente de massas que busca organizar os profissionais da área e também conscientizar a população a respeito dos seus próprios direitos, né? A respeito das armadilhas do positivismo, a respeito da luta de classes expressada na forma das leis burguesas. Então, se você é jurista, estudante ou exerce, o júri tá de portas abertas para te organizar e meter consciência de classe nessa área que é tão reacionária muitas vezes. A Soberana tem algum coletivo que envolve profissionais de tecnologia? Isso está sendo gestado. Mas é óbvio, né? Faz parte da nossa veia e a gente tá com essa, digamos assim, essa peteca no ar. Vai debater com o Monark também? Olha, eu não vou debater com o Monark, tampouco eu acho que alguém debateu com o Monark, gente. Não houve nenhum debate com o Monark. Nada do que aconteceu nas últimas semanas foi um debate. E eu vou falar de novo porque eu falei durante a minha live semanal, mas eu quero que saia no vídeo. Eu quero me posicionar a respeito desses debates, assim, pra não haver dúvida. Primeiro eu quero dizer que eu não tô puxando briga com ninguém ou mandando indireta pra ninguém, tá? Com ninguém. Todo mundo sabe da minha relação super próxima com o Humberto. O Humberto é uma grande referência. Ele foi o último a não debater com o Monark, né? Então não fiquem criando coisa onde não existe, tá? Dito isso, por que eu não faço debates? Nunca fiz, com ninguém. Não é porque não é porque que nem a direita diz, o Ia tá com medo de ser amassado. Porque, gente, os debates são entre pessoas que têm muita referência na própria área, pessoas mestres, doutores, e o palhaço patati, como eu falei, com todo respeito ao palhaço patati, né? Geralmente o debate é isso. É uma pessoa versada no seu próprio assunto e um doidinho de bairro. Os debates entre direita e esquerda geralmente são assim. Então, assim, medo de ser amassado, o que eu acho é, esse crescimento, entre aspas, que vem com os debates é um crescimento ilusório. Por que eu digo isso? Porque as pessoas que chegam até você por conta do debate não estão dispostas a assistir o conteúdo que você quer entregar no seu canal de maneira regular. Ou seja, se eu vou para um debate e o debate tem 2 milhões, quando a pessoa me conhecer lá e seguir aqui o meu canal, ela não vai querer ver esse vídeo que eu tô fazendo agora, o saque. Não vai querer ver vídeo sobre notícias analisadas. Vai querer ver mais debate, e mais treta. Então, na minha concepção, esse crescimento que vem do debate é um crescimento falso. É um crescimento mais do que falso, ele é desqualificado. E eu sempre trabalhei muito aqui no canal para construir uma comunidade que fosse qualificada. O que eu quero dizer qualificada? Cujas qualidades se alinham com o que eu quero entregar aqui no canal. Então, eu sempre construí o público aqui do canal de maneira mais lenta, mas sempre deixando claro que o que eu quero entregar aqui é análise marxista de notícia, teoria política e história. É isso. É isso que eu tenho para oferecer. Então eu não vou oferecer para um público treta, trocação, mordida, chute no saco, dedo no cu e putaria, porque o meu canal não é disso. E isso pode ser uma armadilha de fazer com que você fique dependente desse tipo de coisa, que é muito insalubre. É insalubre. Então eu acho que a via que eu escolhi ela é mais sustentável. Mas essa é a minha opinião. Então, por favor, não seja um motoboy de treta. A única categoria de motoboy que a gente não apoia são os motoboys de treta. Essa é a minha opinião. E eu não faço debates por esta razão. Rombo, que os veículos de mídia sempre falam, é déficit. É só isso, é déficit. Mas a palavra rombo, ela dá a conotação negativa para as pessoas que querem demonstrar que todos os males do governo são fruto de irresponsabilidade fiscal. Isso é uma coisa que tem a ideologia liberal por trás. De que o governo gastar menos com políticas públicas é o que, na verdade, vai trazer benefício para as pessoas. Quase como se você tivesse que passar fome para não passar fome, entende? Fala sobre socialismo amarelo. Não faço a menor ideia do que é socialismo amarelo. Obrigado, Nicole. Tô vendo aqui se tem mais superchat, porque olhar no aplicativo do YouTube com essa tela aqui capturada tá uma porcaria. Você viu a ContraPoints falando da Palestina? Deve ter gente nova aqui no canal que nunca ouviu eu usar o termo esquerdunidense. Por que a gente usa o termo esquerdunidense? Porque a esquerda nos Estados Unidos ela tem um teto. E é um teto muito baixo, tá? Da pé direito baixo. E esse teto é o que faz com que coisas como a ContraPoints falando sobre a Palestina aconteçam. Ela é uma liberal, ela é uma democrata. E sendo uma democrata, ela demonstrou as suas limitações ideológicas
quando o bicho pegou. Não tenho a menor dúvida, gente. Social-democratas, liberais, democratas no sentido dos Estados Unidos, sempre demonstram as suas limitações quando existe a opressão concreta de uma população. Quando existe uma escolha concreta para ser feito entre opressores e oprimidos. É nesse momento que eles titubeiam. E isso é histórico, tá? Não é só esta indivídua a primeira a fazer isso. Tô vendo coisas aqui. Deixa eu ver o Live Pix. Vai, Corinthians. A última pergunta mesmo foi sobre autores marxistas árabes, né? Viu o novo jogo de luta da Marvel? Eu não gosto muito de jogo versus, então eu não ligo muito. Viu o Walter Salles falando de taxação de grandes fortunas? Sim. Por isso que a gente falou que no socialismo a gente vai botar o Walter Salles pra trabalhar. Botar ele pra fazer filme. Da mesma maneira que os chineses botaram o último imperador pra plantar grama. Por que não se fala muito dos autores comunistas anteriores ao Marx? Porque o Marx ele conseguiu sintetizar isso de maneira tão bem acabada que os anteriores se tornaram obsoletos. Mas quando você vai ler o próprio Marx, você vê ele citando. Você vê ele citando Moses Hess, por exemplo, que era um comunista que ele lia e entendia bem. Só que os sistemas que esses comunistas anteriores criavam eram sistemas incompletos. O Marx é que fez o que eu tinha falado antes. Adicionou o melhor da filosofia, o melhor da economia e o melhor da política para um sistema muito potente. Não é lixo. A gente estava falando desse livro, inclusive. O Engels diz, os utópicos foram utópicos porque não tinha como eles não serem. Sequer tinha as condições ainda para desenvolver o socialismo científico. O próprio Marx é fruto do método que ele descobriu. De uma outra maneira, né, invertendo o que o Engels fala. O Marx só poderia ter sido Marx na época que ele viveu. Qual a dificuldade dos socialistas comunistas de admitirem que a maioria dos filósofos sociólogos europeus eram ideológicos do colonialismo, como eram os padres jesuítas? Depende de qual filósofo, de qual período você está falando. Você está fazendo uma coisa... Você está generalizando de maneira demasiada, né? O que eu concordo é, principalmente depois da formação do que a gente chama de marxismo ocidental, o debate sobre o colonialismo foi para a margem do desenvolvimento da teoria. E eu acho que isso é a morte do marxismo. Eu acho que o debate sobre o colonialismo tem que estar no centro, tem que ser o ponto de partida do marxismo. O ponto de partida. Então, todo marxismo, toda a escola marxista que marginaliza o tema colonialismo e o tema imperialismo, tá fadada ao fracasso, tá fadada a se desconectar da prática. O Moses Hess não ajudou a desenvolver o sionismo? Nunca ouvi falar disso. Eu duvido porque ele é muito anterior a isso. O que você tem a dizer para os maoístas que te chamam de revisionistas? Anotado, amore. É isso que eu tenho para dizer. Anotado. Como diriam os marombas, o shape fala por si só. Beleza, os caras me chamam de revisionista. Se vocês conseguirem concluir a guerra popular prolongada e desenvolver o socialismo no Brasil através da sua via, assim, eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Então, o shape fala por si só. Não precisa me atacar. Eu não estou atrapalhando a guerra popular prolongada no campo, tá? E por que você não fala do Pepe? Porque eu não entendo nada dele. Eu não entendo de tudo. Como tá a construção do estúdio? Por que tá demorando tanto, gente? Porque eu tive que construir outras coisas no estúdio para fazer programas que eram mais urgentes. Então, eu primeiro tive que priorizar um sistema que funcionasse o programa do ICL, o Web Comunistas. Essa foi a primeira coisa que eu tive que fazer. Então, eu tive que adaptar a sala para isso funcionar. Para ter a distância certa do fundo azul, para isolar acusticamente a sala. Isso tudo tomou um tempão. Depois eu tive que ajudar a construir outros programas que vão sair agora em agosto, que a gente vai mostrar para vocês. E aí eu deixei o meu programa, que é os ensaios do meu canal principal, lá do História Pública, por último. Então eu só tô fazendo isso agora. Aí eu mandei construir algumas coisas em marcenaria para fazer um cenário, e aí demora. Mas como eu vou usar muito esse cenário, esse estúdio, esse método, eu tô fazendo tudo da maneira mais cuidadosa possível. Pra eu sentir bastante orgulho do que eu tô fazendo também. Isso é um motivador, né? Tem algum plano de unir organizações comunistas de outros países? Toda organização comunista já é unida, né? Eu dou um exemplo da UP, que é o partido que eu mais cito aqui, porque é o nosso maior aliado. A UP faz parte de uma organização internacional chamada CIPO-ML, que acho que é a Conferência Internacional dos Partidos Marxistas-Leninistas. Eles fazem parte de uma internacional. Então isso faz parte de qualquer organização marxista. A nossa pode desenvolver isso no futuro, a gente adoraria. Que a gente internacionalizasse o nosso modelo de comunicação na internet, sabe? Nosso modelo de organização das categorias que utilizam as redes e a tecnologia como intermédio do seu trabalho. Você já leu Lukács ou Frederick Jameson? Lukács já, mas pouco. O Jameson eu só sei de citações. Eu só li gente citando ele. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, que fala de capitalismo tardio, não é? É o primeiro cara a usar o termo capitalismo tardio, não é? Se for, eu sei quem é, senão eu não sei. Mas o Lukács eu li na faculdade. Como viver uma revolução sem morrer?
Porra, é difícil falar sobre isso na internet, né? Mas saiba que a sua preocupação é muito genuína, tá? Eu, de uma certa forma, porque eu tô numa grande metrópole que nem São Paulo, eu tô de uma certa forma protegido pela cidade. Agora, em certas cidades dos rincões do Brasil, é complicado, gente. Se expor é complicado. Dependendo do trabalho que você tem, é complicado também. Agora, eu também decidi me expor porque eu não conseguiria ficar em paz comigo mesmo sem estar trabalhando com militância. É uma coisa que nunca me deixaria dormir tranquilo, sabe? É uma coisa que sempre ficaria na minha mente, que eu deveria estar fazendo alguma coisa. Então eu faço isso porque eu não consigo não fazer. Faz parte de mim, sabe? Peraí. Por que algumas pessoas acham que pega mal coisas como usar a camisa do Panteras Negras sendo branco? Porque eles não leram Os Panteras. Sabe quem não acharia mal isso? Os Panteras. Os Panteras eram severamente criticados pelos nacionalistas negros que vieram antes, inclusive que conviveram com eles, por permitirem alianças e até às vezes membros brancos dentro do partido. E justamente porque os Panteras eram marxistas-leninistas. Eles enxergavam o racismo como sustentáculo do capitalismo e vice-versa, numa relação dialética. E eles acreditavam que toda organização que combatesse o racismo como esse pilar do capitalismo deveria ser aliada. Então, por que as pessoas dizem que é errado? Porque elas não leram os próprios Panteras. Curte Black Pantera? LP do Black Pantera aqui. Ó o LP, ó. Tá vendo? Ó o LP. LP do Black Pantera aqui. O shape fala por si só é melhor do que a prática é o critério da verdade. Gente, o shape fala por si só. O shape fala por si só. Quer provar que a sua via marxista é a correta? O shape fala por si só. Eu acredito que a minha é a correta. E o shape vai falar por si só. Por isso que eu não fico tentando convencer ninguém. Que é maoísta, por exemplo. 2 palitos entrega a idade. Você não entrega nada. Eduardo Bolsonaro em 2026 me vê 3 tiros na cabeça. Quais são essas discordâncias com o maoísmo? Gente, se eu começar a falar sobre isso, vai ser um debate que vai importar pra 5 pessoas e eu vou puxar uma briga que vai encher o meu saco e provavelmente me deixar calvo. Então, assim, da mesma maneira quando aparece luta armada aí no chat, hoje não pra caralho, sabe? E você parado na rua por um cara vestido como se ele estivesse na Revolução Cultural, né? Capaz até do prefeito TikTok lançar candidatura. Nossa, mas tá todo mundo querendo, né? Tá todo mundo querendo. Como foi seu último mês, eu li muito, muito mesmo, porque eu tava com tempo. E eu trabalhei bastante com a Laura, pra gente adiantar as coisas. Sobre do socialista, entre aspas, que pode ser prefeito de Nova York, eu vi. Mas assim, eu até falei sobre esse termo socialismo sendo usado por essas pessoas. Qualquer pessoa do Partido Democrata falando de socialismo não tá usando socialismo da mesma maneira que a gente, né? Socialismo pra ele significa a mínima preocupação com justiça social. Socialista é querer que a sociedade fique melhor. Pra gente, socialismo não é isso. Pra gente, socialismo é um movimento científico de derrubada da classe dominante. Extinção da classe dominante, isso é socialismo. Ele é mais, entre aspas, socialista que os outros, tá bom, mas justiça social. Eu falei, a régua é muito baixa, o esquerdunidense, o teto é baixo, o pé direito é baixo. A Suede definiu melhor que eu. Socialismo pra eles é maior amplitude de serviços públicos. Ela colocou em termos mais concretos do que eu, que é a justiça social promovida através de amplitude de serviços públicos. E, gente, o cara faz parte do Partido Democrata. Eu pergunto pra vocês, é possível fazer parte do... Ai, eu não quero me comprometer aqui. Tá, deixa eu pensar numa coisa que não vai me fuder. Eu vou dar um exemplo extremo, mas é só porque eu não quero me comprometer com nada que existe hoje. É possível fazer parte do partido fascista sem ser fascista? Do partido fascista da Itália, eu tô falando. Tipo, essa pessoa é membro do partido fascista, mas ela tem ideias legais. Vocês acham que isso é uma coisa razoável de se falar? O Partido Democrata é uma ave de rapina imperialista. As próprias pessoas que já estão dentro da estrutura do Partido Democrata já estão chancelando esse tipo de coisa, sabe? Então a gente não pode ignorar essa estrutura também. O foda é que nos Estados Unidos a outra escolha são os republicanos. É porque nos Estados Unidos não existe escolha real, porque os Estados Unidos não é uma democracia. Os Estados Unidos é capitalismo neoliberal azul e capitalismo neoliberal vermelho. As mudanças são marginais, elas são muito superficiais. É quase um partido único, sim. É o Elon Musk dizendo que vai ser a terceira via. A gente já ouviu esse termo terceira via algumas vezes na história, né? Agora que a rede social do Elon Musk virou Mecha Hitler, né? A gente sabe muito bem o que vai significar a terceira via pro Elon Musk. Como fazer uma pesquisa séria sobre fontes quando se quer estudar história? Fazendo pesquisa na faculdade. Essa é a maneira como você aprende. Tendo um mestre, tendo um orientador. É isso. Você vai aprender a trabalhar com as fontes históricas sendo orientado ou orientada. Foi isso que me ensinou e eu continuo acreditando muito nesse método. Então, de uma certa forma, esse é um debate muito acalorado na academia de história. Se história tem um método com M maiúsculo, né? Ou se o método histórico ele só pode ser desenvolvido a partir da especificidade do objeto estudado. Eu tendo mais a ir para essa segunda opção. Eu acredito que a gente aprende a trabalhar com o objeto histórico trabalhando com ele.
Claro que existem generalizações, mas a história, o objeto da história é a atividade humana localizada no tempo, né? Então ele é tão amplo que desenvolver um método único como se fosse um método científico ordenado por etapas seria muito equivocado. Seria mais moral do que prático. Você concorda que houve um shift pra direita dos últimos 30 anos? Não, exatamente. Não. Pegar só o exemplo do Sanders não dá o cenário todo. Não, porque se você pensa no Reagan, você volta 30 anos, você pensa no... Mais de 30 anos, né? Você pensa no Reagan, o Reagan era tão... Sabe, o Reagan era tão maluco quanto o Trump. As pessoas acham que o Trump é o primeiro Trump. Gente, o Bush já era Trump, o Reagan já era Trump, o Lyndon Johnson já era o Trump, e ele era democrata. Meu amigo, eu concordo com você que o Marx levou a teoria até o mais longe até então, mas eu acho que ele parou com muito pra se andar ainda. Um exemplo é não reconhecer o trabalho dos animais como trabalho. Primeiro, camarada, do meu coração, Marx morreu cedo. Marx não conseguiu nem terminar o Capital. Ele tinha um plano pra fazer 4 volumes do Capital, ele só fez 1. Os outros foram compilados pelo Engels. Segundo, o Marx reconhece que o trabalho dos animais é trabalho. O que ele diz, de maneira genérica, no começo do Capital, é que o trabalho humano se difere por ser teleológico. Porque a gente pensa no trabalho antes de executá-lo. A gente imagina ele na nossa cabeça e ele tem um propósito. E o trabalho dos animais é feito por instinto. O trabalho dos animais da natureza. Agora, se você está falando a respeito de exploração animal, isso sequer era um debate na época. E o marxismo tem todo o arcabouço teórico necessário para desenvolver esse tipo de coisa. Então, assim, o objeto do Marx era uma filosofia de emancipação da humanidade. Nem se ele tivesse 8 vidas ele conseguia riscar a superfície disso. Essa tradição precisa ser continuada. Por isso que hoje em dia a gente tem feminismo marxista, tem outras... feminismo foi o primeiro que veio na minha cabeça, mas outras vertentes específicas marxistas, que o marxismo é uma tradição. O marxismo não é só Marx, exatamente. Vai ter algum replay no Dick Program? Os caras falaram que estão me planejando. Estão planejando me chamar meio todo ano, assim, pra eu dar uma atualização sobre o Brasil. Aí ano que vem tamo lá. Tamo explicando. Saberia explicar o quanto do Proudhon Marx se apropriou? Quase nada. Muito pouco. O Marx cita no comecinho, quando o Marx ainda gostava do Proudhon, ele cita um texto do Proudhon chamado O que é Propriedade? Ele cita numa luz positiva, mas depois que o Proudhon publica A Filosofia da Miséria, aí o Marx categoriza o Proudhon como um ideólogo do socialismo pequeno burguês. O Marx depois fica muito hostil ao Proudhon e ao proudhonianismo. Então, muito pouco. Ele realmente, do Proudhon, ele absorveu muito pouco. Mas a crítica que ele faz ao Proudhon na Miséria da Filosofia traz muitas coisas interessantes do marxismo pré-crítica da economia política. Do marxismo antes dele terminar a crítica da economia política. Qual tema você mais pesquisou na faculdade? Império Árabe. Você tá com sono? Eu tô sempre com sono e eu sempre tenho dificuldade pra dormir. Esse é o meu superpoder. Tem alguma opinião sobre a carta do Marx pra Darwin? A que ele enviou com o Capital? Ou a que ele fala... Tem algumas, né? O Marx envia uma cópia do Capital pro Darwin, o Darwin responde falando obrigado, mas não é minha área. E depois o Marx escreve uma carta pro Engels falando, que é uma carta muito legal, que ele fala que ele enxerga na Origem das Espécies uma certa transposição da sociedade britânica pro mundo animal, por parte do Darwin. Mostrando como o Darwin traduziu o que ele estava observando na natureza a partir do que ele compreendia como a realidade britânica. Essa carta é muito legal, muito interessante. É uma pena que o Marx não tenha escrito sobre isso em artigos e coisas e tal. Mas o que eu me lembro dessa carta do Marx pro Darwin é ele fala que admira pra caramba o trabalho do Darwin. E era de se admirar porque o Marx e o Engels enxergavam o Darwin como provando que a dialética realmente é a ciência, é a maneira de se compreender a realidade. Não é a ciência, né? Mas que a dialética realmente é a maneira como a realidade funciona. A teoria evolutiva é um exemplo de dialética, assim, patente, impressionante, inclusive. E o Darwin responde falando, massa, não sou economista. O materialismo histórico dialético é algo indefinido. Como a própria dialética é algo que tenta superar os conceitos, o materialismo histórico dialético não pode ser conceitualizado de maneira circunscrita. Ou seja, a conceitualização dele não explica ele de maneira satisfatória. Darwin pro Marx. Imagina, recebe aquele negócio gigante assim de economia política, aí o Darwin tipo, porra, muito massa, cara. Se a CLT é tão demonizada, como a gente faz pro trabalhador lutar por ela? Pra eu não dar uma resposta tão célere, eu recomendo um vídeo aqui, nesse canal aqui, o Ian Neves, que eu fiz sobre a CLT como um todo. Porque aí eu faço toda uma genealogia desse ódio, desse suposto ódio à CLT, principalmente por parte das gerações mais recentes. Quais as suas expectativas para as eleições de 2026? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a expectativa. Essas são as minhas expectativas para as eleições de 2026. Destrua o patrimônio público e privado, ataque templos, incendeie carros, apedreje ônibus e tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos. Essa é a minha opinião.
Gente, o que vocês estão trocando soco aí no chat? Pelo amor de Deus. Nem sei do que vocês estão falando. Tem dois caras trocando elogio aí. Parece o Monark com o Humberto lá, um mandando o outro tomar no cu. Bom, prometo que na próxima live eu vou estar com um chat mais esteticamente agradável, tá? Boto a culpa no software que não só atualizou como descontinuou o antigo. Não faça isso. Não faça isso, como diz Rei do Kuduro, tá? Não faça isso. Me dá um pouco de tempo, me avisa e me dá um pouco de tempo pra trocar. Todos os sábados a gente vai ter esse rally rola, esse tete a tete, essa trocação franca entre nós, eu e vocês, chat. Um beijo no coração de vocês. Beijos.